Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Iago Parreira, sou astroterapeuta, terapeuta holístico, e dentro dessa energia, o assunto de hoje é alma gêmea. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre alma gêmea, tenho certeza que hoje você já sentiu a necessidade, ou sente a necessidade hoje de encontrar o quê? A alma gêmea, o amor verdadeiro. Hoje o assunto é alma gêmea por quê? Porque em vários aspectos, não fomos ou não somos ensinados o que realmente é uma alma gêmea. Então, dentro desse propósito, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa energia, sobre essa vivência, tá bom? Então, bora falar um pouquinho sobre almas gêmeas? Bom, dentro da energia da alma gêmea, a gente tem que entender que almas gêmeas são todas as pessoas ou toda alma que tem e sente a vibração e também, né, se reconhece, né, toda alma que se reconhece de histórias ou de vivências de outras existências, sendo elas histórias de amor ou não, tá? Então, dentro dessa energia, a gente sabe que a alma gêmea é também uma ligação de outras existências, onde histórias ou acontecimentos precisam ou serão vividos, tá? A gente cresce acreditando que dentro dessa história de alma gêmea, a nossa vibração ou a nossa consciência leva, né, as crenças de acreditar que todo amor verdadeiro ou toda alma gêmea será feliz, será grandioso, será, né, transformador em vários aspectos. Mas e se eu disser para você que às vezes você já até viveu com a sua alma gêmea e dentro desse aspecto de vivência você não conseguiu mantê-la? E dentro desse aspecto de vivência, você não conseguiu construir com ela, por exemplo, aquilo que era necessário para dar continuidade. E hoje, eu digo que talvez a sua alma gêmea já passou pela sua vida e você está vivendo uma outra história, ou você foi realocado para uma outra pessoa. Você acreditaria? Você entenderia que alma gêmea ou toda essa história muitas vezes não é o que realmente você acreditava? Ou que talvez sem entendimento hoje você buscará entender que existe uma profundidade maior? Vamos lá então e vamos explicar um pouco sobre isso. Alma gêmea é o quê? Alma gêmea são pessoas, acontecimentos e histórias que, dentro de um propósito, elas podem ou precisam existir. Lembrando, a alma gêmea é muito mais profunda e muito mais importante. Por quê? Porque dentro do propósito, a interligação homem-mulher, mulher e mulher, homem-homem, ou seja, o que for, entende? A alma gêmea ela traz para a gente um propósito de renovação, de cura para a humanidade. Então vamos pôr que um casal, independente de quem seja ou de que sexo seja, façam, criem, adotem uma criança. A ligação deles, juntas, tem o propósito de criar, tá? São vários propósitos, isso é um exemplo, tá? Básico. Ou seja, a alma gêmea não é você ficar sentadinho ou pegar na mãozinha do seu amor e ficar, né, de chamego na praia. Ou seja, sentadinho ou tomando seus bons drinks na piscina, só felicidade. A alma gêmea ela tem o propósito, por exemplo, de criação, ou seja, de renovação do universo, onde dentro de uma união entre parceiros ou parceiras, tragam para a humanidade uma cura. Ou seja, o seu filho que você fez, criou, gestou, ou o seu filho que você adotou, hoje, pelo crescimento e desenvolvimento que você está dando para ele, tanto físico como mental, ele pode ser o quê? Um cientista, um criador, alguém que pode revolucionar a cura para a humanidade. Ou seja, a gente já começa entendendo que, dentro do propósito alma gêmea, dentro do propósito amor verdadeiro, exista uma criação ou um propósito de pessoas que virão para curar a humanidade, transformar a humanidade.
Claro, isso é um exemplo simplificado, até porque se a gente for falar de alma gêmea de uma maneira mais profunda, ficaremos horas aqui, ou seja, o vídeo de 30, 40 minutos seria um vídeo, tá, de 2, 3 horas. Mas dentro desses aspectos, vamos resumir para a gente entender, tá bom? Então, dentro dessa energia, a gente entende que o propósito alma gêmea, ele é maior do que ficar de chamego, ou seja, daquele amor, de viver eras e eras, não. Ou seja, o propósito, ele entra aspectos. E eles são ligação, lições kármicas e dívidas kármicas. Ligação são aquelas, por exemplo, que a gente tem com essas almas ou com esses espíritos. Entendemos que não somos obrigados, e o universo, como inteligente que é, se a gente não tem propósito, se a gente não consegue cuidar do próprio propósito, ele realoca essas duas almas. Ou seja, Maria e João, João e João, Maria e Maria. Se eles não dão conta, tá, da energia, ou eles não têm um propósito, eles não conseguem, dentro do processo, ter discernimento, sabedoria, eles são realocados. Então, o que você não consegue fazer, outra pessoa vai conseguir. Ou seja, se vocês atrasam uma evolução, algum dos dois vai ser realocado para alguém que consegue adiantar ou fazer no tempo exato, tá bom? Ou seja, tudo tem um propósito e tudo é divino. Lembrando que cada aspecto dessa ligação, lição e dívida vai trazer para a gente o quê? Importância, felicidade ou dor. Lição é o quê? O que a gente deve aprender. Então, às vezes, com sua alma gêmea, você tem uma lição kármica, onde vocês têm que aprender alguma coisa. Por que aprender? Porque a gente precisa evoluir. E se a gente evolui, a gente consegue transbordar conhecimento e, dentro da nossa evolução, curar outras vidas, certo? Dívidas é quando você tem uma dívida com o seu chuchu, com o seu amor, ou seja, sabe aquele relacionamento complicado, aquele relacionamento dolorido, de brigas, contendas, ou seja, dificuldades enormes? Ele pode ser só alma gêmea, tá? Ou seja, alma gêmea não é só felicidade. Alma gêmea não é só o quê? Amor, tá? Não é só paixão, desejo, alegria. Alma gêmea pode ser bem complicado. Ou seja, então, vamos pensar no relacionamento que você está vivendo hoje. Um relacionamento onde ambos ou um dos dois pode ser muito vazio, ausente, frio, se comunicar muito mal, ou não te valorizar, ou trazer para você grande dor de cabeça? Sim. Esse carinha ou essa mocinha aí pode ser só uma gêmea, tá? E se vocês não tiverem tolerância ou não conseguirem, dentro do livre-arbítrio, né, tomarem grande decisão de postura e mudança, sim, vocês vão quebrar um ciclo e vão ter que reaprender com outros. Ou seja, sabe muitas vezes aquelas histórias repetitivas, onde a gente começa a viver coisas que não têm fim? Por que eu só encontro homens assim? Entra também dentro disso. Não é só, por exemplo, os padrões e as não mudanças que você tem, mas também essa história de ter que aprender lições que não são aprendidas. Ou seja, entra também na alma gêmea. Você está vendo que se a gente continuar falando, você está vendo que se a gente continuar conversando sobre, vai levando a explicações de uma vida ou de vivências que muitas vezes a gente não tem conhecimento? Ou seja, agora a gente começa a quebrar essa coisa. Alma gêmea é bom, é bonito. Tem pessoas que conseguem se viver 30, 40 anos, né, até 50 com maturidade e conhecimento, temperança, ou seja, com propósitos e grandes propósitos sendo realizados, sim. Até porque o início do vídeo eu falei o quê? Que a alma gêmea, ela tem um propósito de cura universal. Lembra, dentro da nossa cura, a cura pode ser tanto, né, em familiares, quanto em pessoas que nos envolvem, quanto também em grandes multidões. Lembra que a cura, ou, né, o propósito de cada um é voltado a cada um. Então, para muitos, uma cura pode ser pouco, mas para uma cura pode ser muito. Ou seja, todo propósito é propósito e não tem como quebrar eles. Por isso, quando a gente fala de energia de alma gêmea, a gente entende que cada propósito
ele precisa ser cumprido. E se você não tem preparação, a pessoa que você está, a alma gêmea que você está, ela está se cuidando, ela está se curando, ela está o quê? Se transformando dentro da evolução dela, ela vai seguir em frente e te deixar sozinha. Por quê? Porque o propósito dela é contínuo, e se você não tem maturidade para essa continuidade, você fica para trás. Então, quando a gente olha e a gente vê, nossa, Iago, parece um pouco cruel isso. Não é cruel. É só evolução. E existem pessoas que gostam do quê? De ficar no canto dela, se vitimizando, em vez de mudar. E existem pessoas que querem sofrer. Ou seja, dê de César o que é de César. Se você se constrói com evolução, você vai acompanhar a pessoa. Se você não se constrói e você fica onde? Num patamar mais baixo de vibração, a pessoa evolui e você fica para trás. Aí entra a história, o amor verdadeiro. As pessoas podem se reencontrar ou podem sim, né, construir vidas saudáveis e muito lindas, tá? Ou seja, dentro da alma gêmea pode ser ter sim aquele romance maravilhoso que a gente espera, aquele companheirismo, tá? Só que daí a gente entende que a gente tem um propósito, a gente cumpre esse propósito e cada um também tem o quê? A sua evolução, que é única. Eu evoluo, você evolui. Então sabe aquela coisa também de que as pessoas narram, se eu encontrar o meu parceiro ou minha parceira, ou ambos, né, enfim, eu preciso ou eu vou andar com ele, né, nós vamos trilhar um caminho juntos, né, vão dentro do propósito que cabe a vocês. Lembrando que não dá para andar de mão dada com a pessoa para sempre. Não porque vocês precisam se separar, mas que alguns propósitos são unificados, outros não. Cada pessoa tem o seu propósito. Então, lembrar que dentro desse aspecto você também tem que entender que cada pessoa segue aquilo que pode ou segue o propósito unitário dele, é saber que em alguns momentos não dá para a gente andar grudado. Ou seja, ninguém tem a obrigação de ficar com você ou de participar de toda a sua vida, mesmo estando com você. Querer carregar ou querer arrastar alguém dentro do seu propósito é também entender que você está sendo egoísta, meu. Lembra, o propósito da alma gêmea não é só unificar e curar, mas é também para ambos as pessoas que se relacionam, tanto pessoas como amigos, porque às vezes a gente tem uma alma gêmea ou a gente tem uma ligação com os nossos amigos, e muitas vezes são melhores que até com os próprios pais, até mesmo com os próprios familiares, e essa ligação são de vidas. E sim, o seu amigo ou sua amiga que hoje está do seu lado aí, pode ser sim sua alma gêmea. E o propósito de vocês ser maiores do que o namorado ou a namorada que você tem. Simples e básico. Desconstruir, entender que algumas coisas são fantasiosas e não vão levar a lugar nenhum, é entender que cada ligação que você tem hoje, sendo alma gêmea ou não, sendo ligação, sendo dívida, elas têm um propósito maior. Um propósito não só na sua evolução, mas lembra, quando a gente evolui, a gente também traz ou renova nossas vivências, tanto na sua vida quanto nos demais que te envolvem. Então, quando a gente fala de alma gêmea, entender que existem propósitos, existem pessoas que vão passar. E sim, podemos sim ter ligações com várias outras pessoas na vida e não só com uma, tá? Vai fazer com que você pare uma busca incessável por um amor verdadeiro ou por uma alma gêmea que você construiu e que dentro da sua vida ou dentro do seu momento não te cabe. Não porque não vai acontecer, mas porque você já pode ter passado e o que você está vivendo agora pode ser sim algo que pode ser construído. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está com a nossa alma gêmea, a gente pode trabalhar dentro do nosso casamento, dentro do nosso namoro, dentro da nossa evolução, junto com a outra pessoa, e a gente está buscando um amor, ou buscando uma realidade, ou buscando muitas vezes, eu não falo de comodismo, tá? Eu falo de
recomeço, transformação. Comodismo ou dependência emocional, outras coisas. Eu falo de reconstrução, força. Por quê? O mundo que a gente está hoje é um mundo de troca, né? O mundo é o mercado. Hoje você troca a Maria pelo João, você troca João pela Maria, assim como se tivesse, né, em algo de buscas, né? Ou seja, eu não gosto dele porque ele tem chulé. Eu não gosto dela porque ela tem isso. Eu não gosto disso. Ou seja, você troca, né? Como se fosse algo supernatural. Não que você não tenha escolha. Você tem escolha, entendeu? Ótimo, maravilha. Mas muitas vezes as pessoas escolhem deixar de lutar por algo, deixar de construir para buscar uma coisa que, por exemplo, ela nem tem preparação. Então, se você não tem preparação para aquele amor verdadeiro que você quer, profundo, bonito, entendeu? Não adianta você ficar buscando ou trocando, né, pulando, né, de pessoa para pessoa, porque você só não tem preparação ainda. Não porque você não vai viver. E muitas vezes você já viveu, mas por não ter preparação, entende? Se prepare, mude. Não busque ou não fique incessável atrás de algumas coisas, por quê? Porque está aqui, ó. É você por você. Não somos codependentes de ninguém para viver. Não somos almas, né, dependentes uma da outra para seguir nossa evolução. Cada uma evolui por si própria. Cada uma se reconhece por si própria. Podemos ter várias ligações com muitas pessoas, tanto afetivas, tanto amigáveis, quanto também maternais ou fraternais, né? Paternais, mas dentro dessa energia, só você pode evoluir por você, se curando e usando isso para curar os próximos. Ter uma alma gêmea ou acreditar na alma gêmea, que é um amor verdadeiro, que vai ser uma ligação, é bonito, mas é fantasioso. Entender que cada estrutura energética, entender que cada propósito, ele para cada pessoa ou para duas pessoas gerarem ou construírem algo, vão trazer para a gente soluções, tanto na humanidade quanto também naquilo que te cerca, é também saber que amar também pode ser uma escolha. Assim como muitas pessoas usam o livre-arbítrio e constroem coisas com pessoas que não têm grandes ligações. E às vezes vivem um amor verdadeiro ali, sem ter grandes ligações, até porque a gente tem livre-arbítrio. Iago, mas a gente pode escolher pessoas para dizer, claro. Assim como, por exemplo, tem pessoas que chegam e falam, Iago, as cartas já te falaram que ele é minha alma gêmea. Mentira, estava lá nas cartas que não é. É a pessoa que você escolheu, assim como ele te escolheu. Então, se você escolher, vocês podem viver livre-arbítrio. Entendeu? Porque às vezes a gente desconstruindo a alma gêmea, a gente pode escolher uma pessoa e construir com ela uma vida muito mais bonita. A gente escolhe aprender, a gente escolhe desenvolver. Então, saber disso é entender também que existem ligações e existem não ligações. Por quê? Porque existem ordens também. Existem escolhas do livre-arbítrio, existe a espiritualidade que determina coisas. E tem coisas que não são determinadas pela espiritualidade, como ser o mal, por exemplo. A espiritualidade ela não determina o mal. A gente faz o quê? A gente escolhe algumas coisas que nos maltratam, simples. E a alma gêmea, ela é muito mais profunda. Por quê? Porque ela traz grande propósito. E nem todo mundo vai conseguir manter uma alma gêmea. Nem todo mundo vai conseguir conviver com uma alma gêmea. Nem todo mundo vai conseguir alimentar um propósito. Daí o universo vem e troca. O que não traz futuro, o que não traz mudança é realocado. Então, se você não consegue conviver com João, que é pacífico, honrado, vai ter alguém que consegue viver com o João. Vai ter alguém que consegue viver com a Maria. E aí vai. Então, entender que dentro do nosso propósito, entender que dentro das almas gêmeas ou dentro de tudo isso existe ligação, lições e dívidas, vão fazer com que você pare de buscar e deixe acontecer. Por quê? Se cair na dívida kármica, você vai ter um relacionamento um pouco dolorido. Se você aprender, maravilha, você quebra aquele ciclo, você consegue cumprir, né? Se você aprender a lição, você cumpre. Se você aprende a dívida ou paga essa dívida ou gera um dharma para pagar ela, vai ficando tudo ameno, né?
Agora, se você fantasia e acredita que vai ser um amor incondicional para sempre, isso e aquilo, você vai ficar numa crença que te limita. Desconstruir hoje não é para quebrar, né, uma coisa no seu interior, mas é para te trazer conhecimento. E se você conhece a verdade ela liberta. Lembra, não precisamos viver almas gêmeas, precisamos viver propósitos. E se vivemos bons propósitos, vivemos e trazemos grandes realizações. Agradeço vocês por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, é só deixar algum comentário, tá bom? Que daí eu estarei conversando com vocês, explicando mais alguma coisa, tá bom? Gratidão, gratidão. Até mais.